O TCU entendeu que Lula não precisa devolver esse relógio. E aí, Paola, quais foram os argumentos do TCU? Pois é, os argumentos do TCU é que acabam envolvendo realmente a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque é o que a gente sempre fala, né? Uma decisão ela pode acabar abrindo uma brecha ou fechando espaços para outros casos. E a decisão, os argumentos que ganharam justamente nessa decisão do TCU é que abrem esse espaço para Jair Bolsonaro. Mas vamos lá explicar antes, né, o que é que esses ministros decidiram. Bom, o TCU é a Corte de Contas, o Tribunal de Contas da União, é um tribunal que ele não faz parte do Poder Judiciário, então as decisões têm um caráter administrativo, se trata de um tribunal que ele serve como um auxílio ali para os trabalhos do Congresso Nacional, principalmente, mas a questão é que na hora que eles foram analisar justamente uma representação que foi feita pelo deputado federal Sanderson a respeito desse relógio recebido pelo ex-presidente, pelo presidente Lula, mas no momento em que ele estava, na verdade, no primeiro mandato, ele então questionou sobre por que que Lula não devolvia, né? Pedia para que Lula devolvesse esse relógio que ele havia ganhado de uma marca francesa quando ele fez uma viagem oficial ali representando o Brasil, então para a França em 2005. Acontece que na hora que os ministros foram analisar essa situação, se Lula deveria devolver à União ou não esse relógio, se poderia continuar mantendo ele como seu acervo pessoal, o argumento que prevaleceu é do ministro Jorge Oliveira, e esse argumento coloca que não tem uma definição em lei, uma regra exata, do que são esses bens de natureza personalíssima, que são os bens que então poderiam ser incorporados ao acervo pessoal do presidente, não ficam como itens da União. E também falou que não existe uma definição ali sobre o que seria um valor de um alto valor de mercado para esses bens também que são recebidos. E já que não existe essa definição do que é um bem de natureza personalíssima, do que é um bem de alto valor, então também não caberia ao Tribunal de Contas da União determinar que o presidente Lula devolvesse esse relógio recebido lá em 2005, há quase 20 anos, para também colocar que, na verdade, deveria haver uma lei fazendo essas definições do que é bem de natureza personalíssima e do que é esse alto valor de mercado, porque somente aí, tendo essa definição clara, é que o TCU poderia dar uma ordem ou não de um bem ser incorporado ao acervo público da União, ou então se o bem pode continuar nesse acervo pessoal. Só que no momento em que essa decisão coloca nesses termos, de que não tem uma definição de bem de natureza personalíssima, ou do que é esse alto valor de mercado, abre uma brecha, porque a gente tem que lembrar que lá em março do ano passado, o TCU tinha dado uma decisão para que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolvesse à União joias e armas que haviam sido recebidas por ele durante o mandato presidencial, justamente entendendo que eram bens que não configuravam como de natureza personalíssima, bens que não poderiam ficar então na posse do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até no próprio voto do ministro Jorge Oliveira, ele fala que esse entendimento de que não tem uma regra clara definindo o que é essa característica, enfim, do bem de natureza personalíssima ou de alto valor de mercado, deveria ser algo a ser entendido tanto para esse processo do Lula quanto para outros que estavam ali tramitando no próprio Tribunal de Contas da União. E é aí que a gente vê essa possibilidade de brecha colocada dentro dessa situação toda, Yasmin. Paola, só pra gente, o pessoal tá reagindo aqui no chat, inclusive falando sobre essa questão, tem gente dizendo o seguinte, que em países ali, quando a pessoa vai, quando uma pessoa considerada importante vai para alguns países, acaba recebendo joias, principalmente na Arábia, e como é que tá dizendo aqui, ó? Pessoas do Brasil que têm influência e são convidados pelos reis e príncipes sauditas dizem que ganham relógio Rolex desses príncipes e é uma coisa normal por lá. É uma outra cultura, a gente sabe, só que a gente está voltando, quando vem para o Brasil, é a legislação brasileira que deve, né, prevalecer. E há um entendimento, e aí só para a gente pegar o gancho e você traz brilhantemente toda essa repercussão ontem, mas essa decisão do TCU de, olha, não pode incorporar o patrimônio, ela é de 2016, não é? Pois é, aí que entra também esse outro debate. Lá Uhum. no, na decisão ontem do TCU,
a gente teve 3 correntes diferentes de pensamento entre os ministros. O ministro Otto Alencar entendia que Lula deveria devolver esse relógio. Da mesma forma que Bolsonaro deveria devolver joias e armas, ele não usou, enfim, esses termos, mas deveria haver essa devolução. Lula deveria devolver esse relógio, até por entender, numa questão de razoabilidade, que se trata de um bem de alto valor mesmo ali, está avaliado em 60 mil reais, e que não cabe aceitar um presente desse valor fazendo, então, essa representação do país. Nesse caso, foi apenas o ministro Otto Alencar que teve esse entendimento. Mas o relator de todo esse processo, o ministro Antônio Anastasia, que foi inclusive seguido somente por um outro ministro, ele foi favorável à própria análise da área técnica do TCU, que analisou justamente essas questões legais, porque em 2016, o Tribunal de Contas da União, ele fez um entendimento, uma decisão, então, de que os bens de natureza personalíssima e que daí não teriam um alto valor, é que poderiam continuar com essas autoridades. Eles entendiam que os presentes recebidos em cerimônias que tinham outros chefes de Estado, eles então deveriam passar por essa análise. Se é um bem de natureza personalíssima, por exemplo, uma camiseta que está ali escrito, por exemplo, o nome do presidente então em questão, ou então se trata de um boné ou um chocolate, algum item para comer ali, algo que não é muito caro e também um bem que pode ser realmente entendido que, olha, foi dado diretamente para aquela pessoa, então isso poderia ser incorporado numa questão de acervo pessoal, ainda que registrado o recebimento. Mas acontece que essa decisão, então, de 2016, fez esse entendimento. O que a área técnica do TCU colocava é que, como já houve em 2016 esse entendimento, não tem como a gente fazer uma retroação de uma decisão que foi feita em 2016. No caso de Lula, ele recebeu esse relógio em 2005. Ou seja, a gente está falando aí de quase 10 anos antes de quando o TCU fez esse entendimento e deu essas regulamentações, definiu essas regras sobre os bens de natureza personalíssima, já colocou ali um entendimento dali para frente sobre como deveria se agir para esse recebimento de presentes em cerimônias com outros chefes de Estado. Logo, se a gente tem uma regra definida em 2016, não dá para a gente ficar retroagindo, seja para Lula devolver esse relógio, ou seja para a gente rever outros presentes que foram recebidos por outros presidentes da República. Mas, a partir de 2016, tem essa regra e ela tem que ser seguida. Se essa fosse a argumentação que eu tivesse ganhado entre os ministros do TCU, não haveria uma brecha, de fato, para que a defesa de Bolsonaro até pudesse questionar a devolução das joias e das armas ali dentro do Tribunal de Contas da União, porque, de fato, Bolsonaro exerceu o mandato depois de 2016. Mas é justamente esse argumento do ministro Jorge Oliveira que prevaleceu, que teve a maioria, falando sobre essa falta de definição, sobre o que seriam esses bens de natureza personalíssima ou então de alto valor de mercado, que acabam deixando esse espaço um pouco mais nebuloso, inclusive, para toda essa situação. Então, agora fica esse entendimento no Tribunal de Contas da União, mas a gente tem que lembrar, Bolsonaro, com a questão também das joias, o inquérito na questão da Polícia Federal, que já houve, inclusive, indiciamento de Bolsonaro, de vários assessores próximos a ele também, sobre peculato, associação criminosa, lavagem de dinheiro, nesse suposto desvio de presentes oficiais que foram recebidos durante o mandato. Isso se trata de uma investigação policial, um inquérito que foi finalizado, um indiciamento, que agora está a cargo da Procuradoria-Geral da República decidir se oferece uma denúncia ou não contra Bolsonaro e esses outros indiciados junto ao Supremo Tribunal Federal. São processos diferentes. A gente está falando aqui de uma decisão do Tribunal de Contas da União, que não faz parte do Poder Judiciário, mas que pode ter repercussões para outro processo que Jair Bolsonaro tem dentro do próprio TCU, mas também existe o processo que corre, na verdade, ali na Justiça, e ainda a gente aguarda para ver se a Procuradoria-Geral da República vai apresentar essa denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal. Yasmin. Paula, muito bem pontuada essa questão envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque não tem nada definido ainda. Ele ainda está nesse processo de investigação. A gente sabe, inclusive, que você bem explicou o argumento de que há uma espécie de marco, 2016 para frente, vale o entendimento do TCU, 2016 para trás não vale, apesar de não ser uma legislação penal, porque no direito penal tem aquela coisa, só retroage em benefício do réu, que se for para prejudicar não retroage. Não é o caso, não é direito penal, mas os ministros ali do TCU
adotaram basicamente esse entendimento. Não dá para eu punir uma pessoa lá atrás por um assunto que foi decidido lá na frente. Mas ainda assim, mesmo com todo esse cenário, há uma sinalização, principalmente ali vinda dos aliados de Bolsonaro, de que há uma injustiça, dois pesos e duas medidas. Agora, cabe ao TCU agora entender, não sabemos ainda, não temos, pelo menos eu, de repente se a Paola tiver, pode trazer também, não tenho a informação de que a defesa de Bolsonaro vá recorrer usando esse argumento, mas que a gente tem essa expectativa, a gente tem, né, Paola? Isso joga no cenário político, joga no caldeirão aí da briga entre base e oposição, mais um ingrediente, né? Sim, e também adiciona mais um ingrediente para o próprio debate público a respeito disso, né, Sim. Yasmin? Claro, você mesmo colocou que isso está envolvendo ali o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, deputado Sanderson, que foi quem fez essa representação ao TCU, justamente fazendo esse questionamento, pedindo que Lula devolvesse esse relógio, também é ali da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, também é um aliado, então ele já faz esse questionamento justamente querendo entender do, bom, então se o ex-presidente Jair Bolsonaro tem que devolver, então vamos lá, Lula também tem que devolver. E é justamente o fato de que essa decisão do TCU podia justamente abrir espaço para esse debate público, para esse debate político do, bom, então se vocês estão mandando o Lula devolver, então ok, Bolsonaro teria que devolver. Mas se vocês não estão dizendo que Lula tem que devolver, por que Bolsonaro tem que devolver? Sempre vai abrir esse debate, e é justamente essa questão de agora dizer que não tem uma definição sobre essa questão do bem de natureza personalíssima, que joga um pouco mais ali de tempero para todo esse caldeirão ficar ainda borbulhando ainda mais a respeito dessa situação. A questão é que, como o TCU ele é uma corte de contas, uma corte que as decisões têm caráter administrativo, isso não necessariamente impacta a decisão que pode acontecer no Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto. Porque a gente também tem que lembrar que sobre a investigação de Jair Bolsonaro sobre as joias, a gente também tem uma situação de entrada de presentes que não passaram nem pela declaração, que não foram nem ali para aquela documentação de possível patrimônio da União ou não, para um processo protocolar. Enquanto esse relógio que está sendo questionado, ele consta ali do acervo que passou por toda uma documentação, está registrado que foi recebido, foi classificado como um bem que Lula poderia ter no seu acervo pessoal, mas houve esse registro. Enquanto as investigações da Polícia Federal mostram que presentes foram recebidos, tanto por Jair Bolsonaro quanto por ministros, outras pessoas representando ele em viagens oficiais, mas que não passaram, na verdade, por todo esse sistema de registro para se fazer a identificação, para poder ser feita a classificação, se seria bem de natureza pessoal, se deveria ser incorporado ao acervo público da União. Toda essa questão sobre as joias, inclusive, estourou justamente porque houve aquele conjunto de joias que foi parado ali pela Receita Federal em Guarulhos, porque o ministro Bento Albuquerque, em uma viagem ali junto com o assessor, tentou passar sem declarar que estava com esse presente, que se for um presente, então, oficial, ele poderia passar sem ter o pagamento, sem ter a taxação de nenhum tipo de imposto. Só iria mesmo para toda a documentação e incorporação ao acervo público e faria essa distinção se é um presente de natureza personalíssima ou não. Então a gente tem situações diferentes porque aconteceu, o presidente Lula, quando recebeu o primeiro mandato, fez toda a documentação ali, está constando no acervo a respeito desse relógio. Já a gente tem, no caso de Bolsonaro, algumas outras situações de joias que foram declaradas em alguns pontos ali junto ao acervo de documentação histórica e de presentes da presidência da República e outros que, na verdade, não foram. Então, situações distintas, mas é claro que isso também mexe demais com todo o debate político e todo o debate público sobre esse assunto.